Lágrimas nas arquibancadas. Que fim levou KT, atacante que brilhou no São Paulo nos anos 90? Toninho, lá vem tricolor pro ataque, veio o Toninho, bateu cruzado pra KT, desviou, gol! Gol do São Paulo! KT vira o jogo para o tricolor! Grande passe de Toninho, ela passou pelo goleiro Ferro e não passou pelo KT! Ah, deixa eu te contar a história desse craque que veio lá do Rio Grande do Sul, o Marco Antônio Lemos Tozzi. Não foi chamado de Marco Tozzi, nem de Marquinhos Gaúcho, nada disso. Ele não caiu na mesmice do futebol moderno. O cara se firmou como KT. Lá pelos anos 90, o cara já estava botando fogo no futebol gaúcho, mostrando uma habilidade com a bola que deixou todo mundo de queixo caído. O pessoal que via ele infernizando a vida dos laterais nos campinhos de barro de sua comunidade gritava: "Pô, que categoria!" Aí não teve jeito, o apelido pegou e KT ficou conhecido. Marcos Antônio Lemos Tozzi, categoria. Categoria, você não puso o texto, mamãe? Não, se isso colocou lá na pouca enxada que torcia por meu futebol e... São Paulo? Não, se antes de chegar em São Paulo já teria esse outro nome. KT nasceu em Cruz Alta, uma cidadezinha gaúcha modesta, em 7 de novembro de 1973, mas nem por isso deixou de chamar a atenção. Ralou nas categorias de base do Grêmio e aos 18 anos o São Paulo desembolsou uns $30 mil para ter ele no elenco tricolor. O Tele Santana, que era o técnico na época, viu o potencial do garoto e fez a aposta. Imagina só, o KT era habilidoso demais, veloz e com uma inteligência fora do comum. O garoto prodígio fez parte da seleção brasileira sub-20, que levou o Sul-Americano em 1992 e o Mundial em 1993. A turma era boa, tinha o Adriano Gerlin, que teve seus altos e baixos no São Paulo também, o Pereira, o goleiro Dida, o Jardel e até o Archel. O KT nunca chegou ao estrelato tanto quanto se esperava, mas sempre ficou ali, no limiar entre ser uma promessa coadjuvante e alcançar os holofotes tão sonhados. No São Paulo, KT teve que enfrentar uma concorrência indigesta, com feras como Raí, Cafu, Elivelton, Juninho e Leonardo. Difícil, né? KT não conseguiu se firmar como titular, mas o coração da torcida já tinha um lugar especial para ele, que se tornou uma espécie de reserva de luxo. Esse talentoso boleiro era o tipo de jogador que trazia de volta o romantismo do futebol, com dribles rápidos e ousados, que faziam a galera se lembrar dos velhos tempos. Em 1994, o KT, todo valorizado, foi emprestado por 8 meses ao Cruzeiro, que na época estava na busca pela tão sonhada Taça Libertadores. Chegou na Toca da Raposa com moral, até ser tratado como titular no esquema do Nelinho, formando uma trinca ofensiva com Roberto Gaúcho e um tal de Ronaldo, que mais tarde virou fenômeno. Mas a vida tem isso, apenas 5 jogos depois, o Nelinho deu lugar a Enio Andrade, que preferia o bom e velho esquema 4-4-2. E aí, meu amigo, o KT foi para o banco, justo quando o Cruzeiro estava no caminho de ser campeão mineiro invicto. Na Libertadores, o Cruzeiro encarou os chilenos do União Espanhola e a história não foi tão boa. O time parou nas oitavas de final, mas o KT, mesmo na derrota, saiu de campo aplaudido no Mineirão. O destino, com sua ironia peculiar, preparou uma surpresa. Se o Cruzeiro tivesse passado, teria que enfrentar o São Paulo, time que ainda detinha o passe de KT. O futebol, meu amigo, está cheio daquelas reviravoltas que a gente nem imagina. E o KT, mesmo nos percalços, deixou sua marca, aplaudido e reconhecido como o craque que era, mesmo após a eliminação do Clube Mineiro. Bom, agora vamos pegar a trilha do KT de volta ao tricolor, após sua jornada pelo Cruzeiro. O xodó da torcida tricolor voltou em agosto, depois de 16 jogos e 2 gols pela Raposa. E olha, o São Paulo não quis nem saber de abrir mão desse talento, recusando-se a negociar o KT em definitivo com o clube mineiro. Aí
resolveram colocar o craque no Expressinho, o time B do São Paulo, que estava disputando a Copa Conmebol de 94, enquanto o time principal estava correndo atrás em outras competições desse calendário maluco do futebol brasileiro. Esse Expressinho era uma mistura de molecada verde, tipo Rogério Ceni, Bordon, Caio e Denilson, com a malandragem dos mais experientes Vitor, Ronaldo Luiz e Juninho. E lá estava o KT, a fera que já tinha deixado sua marca na Libertadores, agora com a missão de levar o Expressinho tricolor para frente. E olha que esse time, que ninguém esperava muito, foi detonando geral nos mata-matas. Grêmio, Sporting Cristal do Peru, Corinthians, todo mundo caindo um atrás do outro. O Expressinho São Paulino foi formado com a base campeã da Copa São Paulo de 1993 e vice em 1994. E a grande final da Conmebol contra o Peñarol foi simplesmente épica. No dia 14 de dezembro de 1994, KT fez história. Num jogo antológico, o São Paulo meteu um épico 6-1 no Peñarol, e KT não foi apenas um figurante. KT meteu 3 gols e ainda participou da jogada que culminou com uma bicicleta do Toninho, irmão mais novo do Sidney, aquele ponta dos menudos do Morumbi nos anos 80. Olha que grande lance do KT, vai na velocidade, KT pintou mais um, invadiu a área, saiu o goleiro, ele fintou o goleiro para fazer, bateu, gol! Gol do São Paulo! KT! Não percam a conta, é o 6º gol do tricolor do Morumbi! Grande arrancada de KT no meio de campo, invadiu a área, fintou o goleiro Ferro, aí com gol livre, ele bateu firme de perna esquerda, fazendo mais um para o tricolor numa goleada histórica no Morumbi. Mesmo com os 3-0 do Peñarol no jogo de volta no Estádio Centenário em Montevidéu, a taça não escapou das mãos do Expressinho do São Paulo. Depois, chegou a temporada de 1995. E parecia que o KT ia finalmente deslanchar, com o São Paulo em fase de reestruturação. Cafu, Juninho e Caio saíram, abrindo espaço para o ensaboado ponta-direita brilhar aos 21 anos. Mas o futebol, meu amigo, é cheio de surpresas. KT não conseguiu engatar uma boa sequência, e a instabilidade do time, ainda se recuperando da inesquecível era Pelé, não ajudou muito. Agora, uma reviravolta envolvendo o KT pegou todo mundo de surpresa, com um empréstimo para a Universidade Católica do Chile. E olha só, foi nesse momento que o KT atingiu o ápice da carreira. Na agremiação chilena, o KT teve que se reinventar. E como? O KT virou lateral direito, entretanto, o brilho dele não diminuiu, pelo contrário, só aumentou. O cara virou xodó da torcida, que estava há 10 anos na seca de títulos nacionais. E olha só, após uma campanha brilhante no torneio Apertura 97, o jejum de títulos tinha a chance de acabar. Nesse ano, a Federação Chilena resolveu adotar o formato com torneios semestrais, Apertura e Clausura, e a Católica chegou na final contra o Colo-Colo, um clássico local. Os times estavam com campanhas idênticas, mas o Colo-Colo venceu o jogo de ida por 1-0. E aí, meu amigo, uma dúvida. Será que a fila de títulos iria continuar? Com KT em campo, a resposta era certa, nem pensar. No lendário Estádio Nacional do Chile, totalmente lotado, o nosso craque deu um show como lateral direito. E les gana a todos, a Pedro Reyes e a Francisco Fernández Alberto, los partidos, porque ahí ya Católica con ese gol pasa a ser campeón. Es un gol que interviene, determina muchas cosas en el desarrollo. O gaúcho camisa 17 foi o destaque, dando os passes para os 3 gols da vitória da Universidade Católica e ainda salvou uma bola em cima da linha. Os 3-0 foi mais do que suficiente para a torcida soltar o grito de campeões e eternizar o ex-ponta na história da Católica. Os torcedores fanáticos ainda lembram do KT como verdadeiro herói, e cá entre nós, não é para menos. Depois de um breve retorno ao São Paulo, o KT decidiu que era hora de fazer o pé de meia na Europa. Aterrissou em Gênova, mais especificamente na Sampdoria,
um time que já não brilhava tanto como em outras eras de ouro. Nada de Toninho Cerezo, Roberto Mancini, Gianluca Vialli, Attilio Lombardo e Gianluca Pagliuca. A nova temporada 1998-1999 não tinha grandes planos de título. Com o astro Juan Sebastián Verón indo embora para o Parma cheio da grana, o técnico Luciano Spalletti resolveu apostar suas fichas no meia argentino Ariel El Burrito Ortega, recém-chegado por uma grana preta, cerca de 8 milhões de euros na época, para liderar o time na Série A. E aí a história virou meio azeda para o KT. Manteve a camisa 17, mas voltou a ser só um reserva de luxo. Os torcedores da Sampdoria lembram mais do KT pelas supostas escapadas etílicas pelos bares de Gênova com os argentinos Ortega e Gastão Córdoba, do que pelos dribles e disposição física que sempre foram suas marcas. Naquela temporada horrorosa, o brasileiro jogou apenas 15 partidas, sendo titular em apenas 2 e fazendo um golzinho. Se a relação com a torcida já não estava fácil, ficou quase insustentável quando o KT perdeu um gol feito contra o Milan no San Siro, na 31ª rodada. O jogo estava empatado em 2-2, a Sampdoria com 1 a menos e nos acréscimos o Milan fez o gol da vitória. Foi a pá de cal na situação da Sampdoria na Série A. Ao fim da temporada, o pesadelo se confirmou com o rebaixamento do clube. KT passou por um inferno, caindo em desgraça com a torcida. E como dizem por aí, nem sempre a vida na Europa é como nos contos de fada. O KT, que já brilhou nos gramados, também teve seus dias turbulentos na Itália. Em 1999, KT fez apenas 2 partidas na Série B, pela Sampdoria, e decidiu voltar para o Brasil, fechando com o Flamengo. No clube da Gávea, ficou apenas 4 meses, jogou 8 vezes, sendo titular em apenas 3, e não balançou as redes. Não rolou uma química boa, e o KT foi dispensado. Do rubro-negro carioca, depois de um tempo sem clube, KT arrumou as malas e foi parar no New England Revolution, nos Estados Unidos, em 2001. Com 27 anos, dava para sentir que a decadência estava batendo na porta, encurtando a carreira que um dia prometia tanto. E aí, o KT começou a fazer sua viagem pelo mundo da bola sem tanto brilho. Como um verdadeiro cigano da bola, passou por 15 de novembro do Rio Grande do Sul, Glória de Vacaria, também no Rio Grande do Sul, Maracaibo da Venezuela, Palestino do Chile, Remo do Pará, Esportivo de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul e Brusque de Santa Catarina. Em 2008, aos 34 anos, pendurou as chuteiras de forma melancólica. O destino, porém, preparou uma virada trágica. No dia 27 de dezembro de 2011, no quilômetro 131 da rodovia Simval-Guazelli, em IP, Rio Grande do Sul, o KT encontrou um adversário que não deu para driblar. Por volta das 10 horas da manhã, bateu só um no Miller de frente com um caminhão e veio a óbito. 2 semanas antes, tinha participado de um jogo em homenagem aos 5 anos da morte de Tele Santana.